Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos ler Mateus 9, comparando a Bíblia Antiga com a atualizada. João Ferreira de Almeida Fiel é a mesma versão de uma e a de outra são idênticas. E eu vou ler agora o paralítico de Cafarnaum, Mateus 9. Lembrando que tem 26 anos de diferença entre elas. Uma foi atualizada em 2020 e a outra de 1994. Então, vou ler a Bíblia Antiga primeiro, 1994. O paralítico de Cafarnaum. Mateus 9. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo Jesus tão grande fé, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: Ele blasfema. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que pensais mal nos vossos corações? Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se, ele foi para casa. E a multidão, vendo isto, admirou-se e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. A vocação de Mateus. Passando adiante, Jesus via sentado na coletoria um homem chamado Mateus. Ele disse: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Então Jesus estava jantando na casa de Mateus. Chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isto, perguntaram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isto, disse: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Eu já falo atropelado e agora eu tô falando mais ainda devido à hora. São quase 3 da madrugada, eu não consegui dormir, vim ler. Vim fazer o vídeo, não posso não fazer, né? Ou não ler, não comparar, e eu vim. Então, tô com a mente meio de madruga mesmo. Então, eu tô lendo atropelado, peço desculpa e vou postar foto depois das duas versões, da mesma versão das duas Bíblias para você estar comparando. Aí, ó. O jejum. Então vieram os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Podem estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Oh, Jesus, Deus maravilhoso. Dias, porém, virão em que o noivo lhe será tirado, e nesses dias jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, pois semelhantemente re- pois semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior a ruptura.
nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, entorna-se o vinho e os odres se estragam. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. A cura da mulher com fluxo de sangue. Dizendo-lhes ele estas coisas, chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, juntamente com seus discípulos. Certa mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegou por trás dele e tocou a orla do seu manto. 21. Ela dizia consigo: Se eu tão somente tocar o manto, ficarei sã. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou sã. Chegando Jesus à casa daquele chefe e vendo os tocadores e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E retiraram-se dele. Depois que o povo foi posto fora, entrou Jesus e tomou a menina pela mão, e ela se levantou, e espalhou-se essa notícia por toda aquela região. A cura de 2 cegos e um mudo. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhe perguntou: Credes vós que eu possa fazer isto? Respondeu-lhe eles: Sim, Senhor. Então ele tocou os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os seus olhos se abriram. Jesus, porém, os advertiu com energia, dizendo: Cuidado para que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulso o demônio, falou o mudo. As multidões se admiravam, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. A seara e os ceifeiros. 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros à sua seara. Agora, a atualizada. Agora, Mateus 9, da Bíblia atualizada. Mateus capítulo 9, versículo 1. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda?
Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando diante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então vieram a eles os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Por que porventura andar. Então disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa, e faz-se maior a ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Dizendo-lhe ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe-lhe a tua mão, e ela viverá. E Jesus, levantando-se, o seguiu. E ele e seus discípulos, eis que uma mulher, que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou-lhe a orla de sua roupa, porque dizia consigo: Se eu não somente, tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os seus olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulso o demônio. Falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios.
E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas, que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos ceifeiros, os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Agora a gente vai comparar versículo com versículo para ver qual alteração houve, o que aconteceu de diferente na atualização nesses 26 anos de diferença de uma Bíblia para a outra. Mateus 9, capítulo 1 da Bíblia Antiga. O paralítico de Cafarnaum. Entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para sua própria cidade, atualizada. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. A gente já vê uma diferença, que é uma diferença que me chama muito a atenção. Já aconteceu antes, em algum capítulo anterior, que é a retirada do nome de Jesus, desse versículo. Na antiga está assim, ó, entrando Jesus num barco, e na atualizada tá entrando no barco, e entrando no barco. Não declara o nome de Jesus ali, e na antiga declara. Isso me chama muito a atenção. A retirada do nome de Jesus nesse versículo específico, e já houve em algum versículo, em algum capítulo anterior, também essa retirada do nome dele, mostrando só a ação dele. Só a ação, só o que ele fez, botando e fez isso, e falou aquilo. Enquanto fala, Jesus disse... entrando Jesus num barco, entende? Potencializando ele aqui, falando claramente do sujeito, dando nome ao sujeito, que é Jesus. Lá não, lá, e entrando no barco. Então isso me chama a atenção, sim, essa retirada do nome de Jesus, da atualizada. Entrando no barco, passou para outro lado e foi para a sua própria cidade. E chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. A outra explica mais, né? Explica, entrando Jesus num barco e foi para a sua própria cidade. Aqui já é mais simplificada, a atualizada já simplificou mais. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. Aí na atualizada também emenda o que vai estar no versículo 2, no início do versículo 2 da antiga, que é: eis que trouxeram um paralítico deitado numa cama. Que a gente vai ver agora na antiga. Antiga, versículo 2. Alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Que na atualizada ainda está no versículo 1. Está lá junto no versículo 1. Essa já está no versículo 2.
Vendo Jesus, então, grande fé, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. A 2 da atualizada. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os pecados. Perdoados te são os pecados. Te são os teus pecados. Perdoados. Tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Ainda acho que a antiga faz se entender melhor. É mais fácil de entender, embora também a outra também é fácil de entender. Mas na antiga tá assim: Filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Na atualizada é assim: Filho, tem bom ânimo, até aqui igual. Perdoados te são os teus pecados. Então, assim, é muito igual, é muito igual. Só que eu acho que a antiga ainda é de mais fácil entendimento. Porque aqui tem muita. Eu não sei se é preposição que fala. Eu não sei como no português é isso. Aí é muito. Te são os teus pecados, entende? Perdoados te são os teus pecados. Mas não muda realmente o significado e o sentido da coisa. É de fácil entendimento também. Vamos lá para o 3. Para o 3 da antiga, versículo 3 da antiga. Mas alguns escribas diziam entre si: Ele blasfema. Atualizada. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. 4. Antiga. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que pensais maus nos vossos corações? Atualizada. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Idêntico. 5. Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Atualizada. Pois qual é mais fácil dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Igual. 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Idêntico, só muda o cama por leito. Só muda o cama por leito. O leito por cama, aliás. Só muda o leito por cama. No 7. Levantando-se ele, foi para casa. Atualizado. E levantando-se, foi para sua casa. No 8. No 8. A multidão, vendo isto, admirou-se e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Glorificou a Deus, que deu tal autoridade aos homens. Glorificou a Deus.
mas não reconheceu Jesus como Deus até, né, nesse ponto, reconheceu ele como homem, não reconheceu o Cristo como Deus, porque glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. No 8 da atualizada. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Multidão vendo isso. Só muda as palavras, admirou-se para glorificou, para maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera. Aí muda de novo a palavra, autoridade, e lá é poder aos homens. Aqui deu tal autoridade aos homens, lá tá poder aos homens. Mateus 9:9. Passando adiante, Jesus viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus. Ele disse: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Atualizada. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria. Viu assentado na coletoria, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, até aí idêntico. Ele disse, idêntico, segue-me, idêntico, e levantando-se, o seguiu. E ele se levantou e o seguiu, idêntico. No 10. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, chegaram muitos coletores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Atualizada. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, estando ele jantando na casa de Mateus, e aconteceu que ele estava... Na antiga fala que é Mateus, que ele está na casa de Mateus. Na atualizada não fala que ele está na casa de Mateus, fala que ele chegou ele em casa sentando à mesa. E na antiga já faz referência em que casa que ele está. Ele está na casa de Mateus. Então, na antiga. Então, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, na atualizada tá assim. Atualizada. E aconteceu que, estando ele em casa, assentado à mesa. A antiga. Chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores. Então, ainda fala que dá ainda esse adjetivo, né? Essa propriedade do que eles eram, de quem chegou. Então, assim, a característica, aliás, dá uma característica de quem chegou. Chegaram muitos cobradores, na antiga, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores. Na atualizada tá, chegaram muitos publicanos e pecadores. O que é mais fácil a gente entender? Cobrador de impostos ou publicano? O que é mais fácil a gente entender? Não é cobrador de imposto? A gente sabe, por exemplo, quando vem a fatura lá, tá cobrando o seu imposto, você sabe para onde vai, que vai para a prefeitura, que vai para o governo, que vai para quem está gerenciando, em quem você votou naquele ano e para onde está indo. Então, assim, publicano a gente não recebe, é do publicano, é alguma coisa. Não, a gente é cobrado pelos nossos impostos. Então, assim, a antiga
ela dá essa característica com clareza. E por que eu estou falando isso? Porque a justificativa de atualizar a Bíblia é porque facilita o entendimento. Só que não é isso que a gente está vendo nessa comparação em quase todos os capítulos, em quase todos os versículos. São poucos, um ou dois versículos que eu li que as palavras eram de mais fácil entendimento na atualizada do que na antiga. A antiga é de mais fácil entendimento. As palavras são mais simples e as características são claras. Aqui é uma característica clara: chegar nos cobradores de impostos. Na atualizada tá chegar nos publicanos. Então a gente consegue fazer referência da característica pela pessoa com mais clareza. Então a justificativa dessa atualização, dessa modificação é essa. Então eu volto a bater nessa tecla, já é derrubada essa justificativa, então não deveria ser atualizada e revisada, porque já está derrubada essa justificativa. Então, se João Ferreira de Almeida, ele fez um trabalho dele, com idoneidade, anos, ele anulou a vida dele durante anos para fazer o mais perfeito possível essa tradução, de traduzir lá dos originais lá dos apóstolos, do que Jesus passou para nós. Ele teve um trabalho de mais de uma década, onde tentaram por várias vezes, diz a história. Você pode conversar com um historiador, não procura, talvez na internet, eu não sei se tem certo, você pode pagar uma aula particular para um historiador e falar assim: ó, eu quero saber sobre a história de João Ferreira de Almeida, quero pagar um aulão só sobre isso, quero que você me explique só sobre a vida dele. E eles vão poder te dar, fazer você entender como esse trabalho foi sério, como ele fez um trabalho sério. Ele morreu sem saber que a Bíblia chegou até nós. Para você ter uma ideia, tentaram atolar os poços dele, tentaram que esse trabalho não viesse até nós durante muitos anos, enquanto ele estava vivo, e até depois que ele morreu. E parece que isso é até hoje, porque mexem no trabalho que ele fez. A partir do momento que se atualiza o que o cara fez, mexe no trabalho que ele fez, tá? E então eu acho isso errado, sim. Pega, vai lá, traduz a Bíblia lá do original, e quem quer ler a versão que está sendo, vai. Mas por que mexer num trabalho sério que ele fez? Tá errado. A partir do momento que você mexe num trabalho sério que uma pessoa fez, pô, pega lá os originais. Se você acha que se as pessoas acham, se quem revisa acha que tá errado, ou que precisa de atualização, faz uma nova versão, independente dele. O trabalho dele é tão sério que é preciso usar o nome dele para trazer algo revisado, algo atualizado, algo modificado. Então, assim, mais uma justificativa derrubada nesse versículo aqui dos publicanos e dos cobradores de impostos. Cobradores de impostos, vamos lá, no 12. Tá, chegaram muitos publicanos e cobradores de impostos e pecadores. Por que você come com os cobradores de impostos? Ah, não, ainda estou no 10. E pecadores de impostos, pecadores. E assentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. E assentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. O resto é idêntico. No 11.
Antiga. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Atualizada. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Idêntico. 12. Jesus, porém, ouvindo isto, disse: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, idêntico, mas sim os doentes, idêntico. No 13, e antiga, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. No 13, na atualizada, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, idêntico. Porque não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Bem parecido agora. O jejum. Antiga. Então vieram os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Idêntico. Respondeu-lhe Jesus: Podem estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão em que o noivo será tirado, e nesses dias jejuarão. E disse-lhe Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas? Enquanto o esposo está com eles? De novo, antiga de mais fácil entendimento. Podem estar tristes os convidados para o casamento. Então a gente entende uma grande festa e tal. Eu tô falando de acordo com a cultura do regional que eu tô, que bodas não é usado aqui, tá? Eu mesmo completei bodas de prata com meu marido, a gente nem comemorou. Depois que eu vi lá, nosso aniversário de casamento e bodas de prata, tá? Então, assim, não é uma comemoração como tinha no Rio Grande do Sul, que bodas era... Parava a cidade, todo mundo ia lá comemorar a bodas. Então, assim, de acordo com a cultura daqui, que bodas não é comemorado, é de difícil entendimento. Convidados para o casamento, a gente já consegue ter a referência, a característica de uma festa, de uma comemoração. E em bodas, não. Fora isso, tudo igual. Dias, porém, virão que lhe será tirado o esposo. Também tá, na antiga tá noivo e na atualizada tá noivo, tá esposo. E nesses dias jejuareis. Então jejuarão. Muito parecido. 16. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, pois semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior a ruptura. Atualizada. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Então, na antiga tá, ninguém põe remendo, muito fácil entender. E na antiga tá, ninguém deita remendo. Difícil de entender. Ainda mais a gente que lê a Bíblia sempre
E nem sempre a gente para entender cada palavra, a gente lê na correria, a gente lê corrido. Tudo que tiver de fácil entendimento, a gente consegue assimilar mais, eu consigo assimilar mais. Se eu leio na correria, se eu não li a antiga versão, vai criar uma confusão em vez de criar um esclarecimento. Porque esse semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior ruptura. Na antiga tá vestido, na atualizada tá roupa. No 17, a antiga. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres. Entorna-se o vinho e os odres se estragam, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Nem se deita, atualizada, nem se deita vinho de novo, o põe por deita, nem se põe vinho novo. Na atualizada tá, nem se deita vinho novo. Qual que é mais fácil entender? A antiga. Não se põe vinho novo. Na atualizada tá, não se deita vinho novo. Parece, no meu entendimento, deitar é até entornar. Mas desconsiderando o que eu entendo, é mais fácil o entendimento antiga. É o verbo por verbo deitar. Na ação aqui, do que é aqui. Nessa ação. Aqui. Vinho novo, não se põe vinho novo, não se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres. Mas se deita vinho novo em odres novos e assim ambos se conservam. De resto, tá tudo muito parecido, tudo muito igual. Só essa parte do verbal, que o verbo aqui é com mais clareza, mais fácil entendimento, e o outro não é tão claro, não, para a ação que é aqui, que é por. Na nova tinha que colocar vinho novo, alguma coisa assim, se é para esclarecer mais, tinha que estar algum mais fácil, um verbo mais fácil para a ação que é. Antiga, 18. A cura da mulher com fluxo de sangue. 18. Dizendo-lhes ele estas coisas, chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. Atualizada. Dizendo-lhe ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou. Dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Mais uma vez, a característica de um sujeito é cortada, como nós vimos lá a característica de quem chegou para jantar. Chegaram cobradores de impostos. E naquela estava publicando. É um outro. Foi um outro que agora eu não me lembro, não me recordo. Não foi esse do publicano, não. Foi outro que foi tirado as características de quem veio, de quem chegou. Foi tirado as características. Agora a mesma coisa. Chegou. No 18. Na antiga tá. E chegou um chefe da sinagoga. Na atualizada tá. E chegou um chefe. Então, assim,
um chefe da sinagoga é uma grande característica, né? É uma grande característica, já que Jesus aqui fala em vários lugares, Jesus ia pregar na sinagoga deles. Então quem manda é eles, quem tem autoridade é eles. E Jesus ia lá pregar na sinagoga deles. Então é um chefe da sinagoga que reconheceu Jesus nesse momento. E na atualizada é tirada essa característica, só coloca chefe. Chefe é vago, entende? Pode ser chefe de qualquer coisa, de vários setores. E aqui fala, na antiga fala, a característica do chefe da sinagoga. Então, eu acho sim muito sério isso. Muito sério tirar essa característica, sim. Porque nós vemos a hierarquia, nós respeitamos a hierarquia, mesmo que inconscientemente, mesmo que no inconsciente, quando a gente sabe que alguém tem tal autoridade sobre tal coisa, principalmente coisa que a gente admira, muda o nosso pensar e enxergar a pessoa. Ver uma pessoa de extrema submissão agora a Cristo, um chefe da sinagoga em extrema submissão a Cristo, ele chegou e o adorou. Então, o chefe da sinagoga, e chegou um chefe da sinagoga e o adorou, de extrema submissão a Cristo, um chefe da sinagoga, eu acho sim de extrema importância. E foi tirada, atualizada essa característica dele, de ser só tá chefe, que é um termo vago. Um chefe pode ser para qualquer setor, pode ser de qualquer pessoa, pode ser de várias situações. E o adorou, entende? Mas não, era um chefe da sinagoga que o adorou. Olha o reconhecimento, olha a submissão do que está acontecendo aqui. E o adorou dizendo: minha filha falece agora mesmo. Está idêntico agora. Agora está idêntico. Mas vem, idêntico. Impõe-lhe a mão e ela viverá. Mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. O resto está idêntico. 19. Jesus levantou-se e o seguiu, juntamente com seus discípulos. E Jesus, atualizada, e Jesus levantou-se, seguiu-o, e ele e seus discípulos. Idêntico. 20. Certa mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Chegou por detrás dele, e tocou a orla do seu manto. Atualizada. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou na orla de sua roupa. Idêntico. Aqui é manto e lá é roupa. Só isso que muda. O resto é tudo igual. 21. Ela dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei sã. Atualizada. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Idêntico, só muda o manto por roupa na atualizada. 22. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou sã. Atualizada. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha. Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Idêntico. Idêntico.
Chegando Jesus à casa daquele chefe e vendo os tocadores e o povo em alvoroço, e Jesus chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço. Agora sim, uma palavra que é mais fácil entendimento na atualizada. São poucos, eu acho que essa é a terceira palavra só que eu li até agora. A gente já está quase em Mateus 10, próximo, é quase 10 versículos, estamos no 9º capítulo, aliás, e só 3 palavras, só 3 versículos que é a palavra de mais fácil entendimento na atualizada. Que aqui fala os tocadores e aqui fala os instrumentistas, que é um pouco mais fácil de entender. Chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas, o povo em alvoroço. O resto é idêntico, só muda tocadores por instrumentistas. Antiga 24. Disse, retirai-vos que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Atualizada. Disse-lhes, retirai-vos que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Idêntico. 25. A cura de 2 cegos e 1 mudo. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou idêntico. 28. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus lhes disse, credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Atualizada. E quando ele entrou em casa e os cegos se aproximaram, e Jesus lhes perguntou, credes que eu possa fazer isso? Responderam-lhe eles, sim, Senhor. Idêntico. Quando eu leio essa parte, eu lembro daquela parte que fala, né, que não reconheceram não fizeram caso da sua genealogia, que não fizeram caso dele, que não consideraram a sua genealogia. Aqui a gente vê dois cegos que entenderam a genealogia, que entenderam que ele era o Messias que havia de vir de Davi. Na outra parte a gente fala que não fizeram caso. Então eles sabiam, mas não fizeram caso da genealogia. E esses sabiam ao ponto dele falar assim, vocês creem que eu possa fazer isso? Então assim, vocês creem que dessa genealogia eu sou aquele que havia de vir? E eles acreditaram e foram curados. Esse é o nosso Jesus. Esse é o filho de Davi. Idêntico, tá? O 28 tá idêntico. 29. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé.
Atualizada. Então tocou os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. Idêntico. E os seus olhos se lhe abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que a ninguém o saibais. Atualizada. E os seus olhos se abriram. Jesus, porém, os advertiu. Peraí que eu tô fazendo uma confusão. Tô lendo a atualizada antes da antiga, e eu não faço isso. Eu li primeiro a antiga, depois a atualizada. Ainda bem que o resto era idêntico. E aqui que teve mudança que eu percebi isso. Quando eu li lá, Jesus advertiu, advertiu não, quando eu li eu li primeiro atualizado agora, e deu que Jesus ameaçou, foi uma palavra que me veio estranha. Aí depois eu li, achei que era antiga e não era, né? Era atualizada. No 30 da antiga. E os seus olhos se abriram, e Jesus, porém, os advertiu com energia. Advertiu com energia, não é? Os ameaçou. Advertiu com energia, dizendo: Cuidado para que ninguém o saiba. Na atualizada. E os olhos se lhe abriram, e Jesus os ameaçou, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Então, na antiga tá advertiu com energia, e na atualizada tá Jesus ameaçou-os. Então, assim, o que você me diz? Você ia gostar de escrever, de fazer um trabalho sério? Sério, aí vem alguém que acha que é mais sério do que você e revisa seu trabalho e mexe e tira lá Jesus os advertia com energia e bota Jesus os ameaçou. O que você acha? Você fazendo um trabalho sério, com uma equipe séria para cada especialidade naquilo, porque ele não fez sozinho, ele fez com uma equipe séria. E sinceramente, assim, eu mesmo, quando eu era na minha infância, meu avô, o que ele falava, e ele me deu isso, o que ele falava era como se fosse um contrato. A palavra dele era como se fosse um contrato. Você vai, vou fazer, vou fazer. E ainda mais se ele assumia isso com a outra pessoa. A outra pessoa podia ter confiança que ele ia fazer, ele ia cumprir a palavra dele. Então, não tinha esse negócio de contrato, assinar contrato. A palavra dele era final, meu avô. E hoje em dia não, hoje em dia precisa de contrato, porque palavra não vale mais nada. Então, assim, na época que João Ferreira de Almeida fez, ele escolheu, fez uma equipe dos melhores para estar com ele, de pessoas especializadas em português, na tradução do latim para o português, de línguas, de tudo, pessoas estudadas que sabiam o que estavam fazendo e, e tentam descredibilizar isso até hoje. Até hoje tentam descredibilizar o trabalho que esse homem fez, que é o maior ganhador de almas do Brasil, porque realmente ele é o maior ganhador de almas do Brasil com esse trabalho dele, traduzindo a Bíblia para o português, para a nossa língua. Então é isso aí, vamos lá, vamos continuar. Estava no 30, né? 31. Mas, tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela região.
Atualizada. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Antiga tá região, atualizada tá terra. O resto tá idêntico. 32. Enquanto eles se retiravam, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Atualizada. E havendo-se eles retirado, havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Igual. 33. E expulso o demônio, falou o mudo. Expulso o demônio, falou o mudo. Idêntico. As multidões se admiravam, dizendo, nunca tal se viu em Israel. E a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Idêntico. 34. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Atualizada. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Idêntico. Antiga. E a seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E percorria Jesus todas as cidades, atualizada, e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Idêntico, a única coisa que aqui é sinagogas, nas sinagogas, e na atualizada é sinagoga deles, acrescentou o deles. 36. Vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas. Vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Atualizada. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Idêntico. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas os ceifeiros são poucos. Então disse aos seus discípulos, a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Parecido. 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Parecido. Pronto, acabou. Eu vou tirar foto da antiga e da atualizada. Eu boto um papelzinho, esse aqui, ó, 2020. Eu boto na atualizada. 1994. Eu boto na antiga para distinguir uma da outra. Tiro a foto, posto, printem e leiam vocês. Printem a foto da antiga, guardem aí. Quando quiser ler a Bíblia, pode ler que ela é fiel.